se manifestará com um milagre e haverá alegria na nossa casa. Há um Deus que se preocupa conosco, e é este Deus que eu louvo, é este Deus que eu glorifico. A glória de Deus vai encher esse lugar hoje. Aliás, Deus pode estar usando você como um instrumento dele, para que esta pessoa conheça, receba e aceite a Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Eu tenho certeza que você tem a unção do Espírito Santo de Deus na sua vida. Se você veio aqui hoje buscar o milagre de Deus, se prepare. Eu quero convidá-los para fazermos uma leitura no livro dos Provérbios, capítulo 30. Ler os versos 18 e 19. 30, 18 e 19. Os que acharam poderão acompanhar a leitura comigo. Se você perceber aí que a pessoa que está próxima a você não tem ou não trouxe uma Bíblia, reparta a sua Bíblia com ela agora. Provérbios 30, 18 e 19. Quantos acharam, digam amém. Diz assim: há 3 coisas que me maravilham, e a quarta não a conheço: o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar, e o caminho do homem com uma virgem. Eu vou repetir a leitura, vou fazer a leitura do verso 18, e aí vocês completam o verso 19, vamos lá? Bem forte, eu vou ler o 18, e vocês recitam o 19, mas com bastante força. Diz assim: há 3 coisas que me maravilham, e a quarta não a conheço: Quantos podem dizer amém por esta leitura? Queridos, a Bíblia é, dentro das linguagens que ela usa, ela é considerada um livro tipológico, porque os tipos constituem-se numa linguagem usada por Deus para se comunicar com os homens. E por que eu digo que é uma linguagem usada por Deus para se comunicar com os homens? Porque em determinados momentos e em determinadas circunstâncias e situações, se Deus usasse a sua linguagem, nós que temos uma capacidade de raciocinar finita, limitada, nós não compreenderíamos certas coisas que Deus quer dizer para os seus filhos. Então ele usa a linguagem figurada, a linguagem tipológica. Assim como Jesus usava as parábolas, vocês se lembram? Era uma prática de Jesus Cristo. E no caso de Jesus era diferente. Ele falava por parábolas porque ele não queria que as pessoas entendessem. Tanto é que muitas das parábolas ditas por Jesus, os discípulos não compreenderam. E eles depois, dado a intimidade, a amizade que eles tinham com Jesus, eles perguntavam, e Jesus interpretava as parábolas aos seus discípulos. No caso da linguagem tipológica, é ao contrário. Deus fala através dos tipos para que nós possamos compreender. O nosso Deus é um Deus transcendente.
e a mente humana não consegue compreendê-lo. Por isso que ele é também imanente, né? Ele habita dentro de nós, e muitas coisas que a gente não entende, a gente sente. Neste caso aqui, e o livro dos Provérbios usa muito esta linguagem, que é a linguagem dos tipos, para que através deles, dos tipos, nós possamos extrair algumas lições para a nossa vida. Estes provérbios que lemos, esses dois, eles foram escritos por um homem chamado Agur. Agur era um sábio que tinha uma capacidade de escrever muito grande. Até a tradução da palavra Agur é colecionador de coisas boas. E Agur, através dos seus provérbios, impressionou tanto Salomão, que Salomão permite que alguns dos seus provérbios fossem inseridos no livro dos Provérbios. E estes que nós lemos é de autoria deste colecionador de coisas boas, chamado Agur. E eu quero tomar esses dois versos para extrair deles algumas importantes lições para a nossa vida, dentro dos tipos que estão aqui relatados. Há pelo menos, ou com certeza, 4 comparações que o escritor faz aqui. Ele diz: há 3 coisas que me maravilham, e a 4ª eu não conheço. Então nós vamos tomar esses 4 tipos usados aqui pelo sábio Agur e vamos procurar extrair desses tipos algumas lições importantes para a nossa vida. O primeiro tipo importante que o escritor usa aqui é a águia. E ele diz o seguinte: a primeira coisa que me deixa fascinado, que me deixa maravilhado, que me deixa extasiado, é o caminho da águia no céu. Segundo os ornitologistas, que é a parte da zoologia que estuda as aves, a águia é, dentre todas as aves, a mais interessante, quando se leva em conta algumas características que ela tem. E eu poderia até citá-las aqui muito rapidamente. Primeiro, a sua capacidade de voo. Dizem os ornitologistas que uma águia consegue voar a mais de 5.000 metros de altura, a mais de 5.000 metros do chão. E é inegável que uma ave que consegue voar mais do que 5.000 metros de altura, ela é uma ave interessante, porque ela voa acima de todas as outras aves que você possa imaginar. Ela se torna soberana quando está a 5.000 metros de altura. Ela se torna única quando ela está a 5.000 metros de altura. Uma segunda característica da águia é a sua velocidade. Existem determinados tipos de águia que conseguem atingir uma velocidade, pasmem vocês, de aproximadamente 220 quilômetros por hora. Imaginem vocês uma ave voando a 220 quilômetros por hora. Só poderia competir com ela os carros possantes e potentes que nós temos hoje. Mas ainda há uma grande diferença,
que elas voam a 200 quilômetros ou 220 quilômetros por hora, sem nenhum obstáculo à frente e sem nenhuma possibilidade de sofrerem um acidente ou uma colisão. Terceira característica da águia diz respeito à sua visão. Algumas delas conseguem ter uma visão nítida a mais de 1000 metros de distância, a mais de 1 quilômetro de distância. É por isso que as águias dificilmente passam fome, porque a 1000 metros de altura ela consegue ver a sua presa aqui embaixo, e não precisa ser um elefante, não, nem um rinoceronte. A 1000 metros de altura ela consegue ver um coelho andando, ela consegue ver um rato andando, e ela consegue arremessar contra ele num voo certeiro, e ela toma a sua presa e não há como ela escapar. A 1000 metros de altura ela projeta o seu voo em direção àquela presa, e passa, e com as garras a toma e a leva, sem que haja para esta presa nenhuma possibilidade de defesa ou de escape. Aí o escritor aos Provérbios diz: eu fico impressionado, eu fico maravilhado quando eu vejo o caminho da águia nos céus. Eu não sei se você já assistiu em algum momento algum documentário que fale acerca delas, e eu já me prendi para assistir algumas vezes, e é impressionante a maneira como elas voam, a maneira como elas dominam as alturas, e a maneira como elas arremessam um voo para tomar a sua presa, para buscar a sua presa. Eu disse a vocês que eu ia falar sobre tipos. Águia é um tipo da igreja de Cristo. Quando nós olhamos para a igreja, nós a vemos com as mesmas características. Primeiro, a sua capacidade de voo. A igreja de Cristo, que somos nós, quando toma as asas da humilhação, ela consegue acessar alturas que ninguém consegue acessar. A igreja de Cristo, ela voa acima dos problemas, ela voa acima das circunstâncias. A igreja de Cristo nunca olha o problema de baixo para cima, mas a igreja de Cristo sempre olha o problema de cima para baixo. A igreja de Cristo nunca olha a dificuldade de baixo para cima, mas a igreja de Cristo sempre olha a dificuldade de cima para baixo. Quando você olha um obstáculo de baixo para cima, por menor que ele seja, ele às vezes se apresenta como um gigante, como um obstáculo intransponível. Quando você olha de cima para baixo, por maior que seja o obstáculo, ele não representa absolutamente nada para você, porque você está numa condição superior. A igreja de Cristo habita nesta condição superior. A igreja de Cristo vê os obstáculos desta forma, e é por isso que ninguém e nada detém a marcha de alguém lavado e remido no sangue de Jesus Cristo. Podem se levantar as barreiras, mas ele passa na força do Senhor e do seu poder. É por isso que o salmista dizia: com Deus eu passo no meio de um exército, com Deus eu salto muralhas. Se você tem este Deus, você vai avançar, porque você tem uma visão privilegiada. A sua velocidade, queridos, eu não sei se vocês já pararam para analisar,
mas a igreja anda a passos rápidos. Existem pessoas que chegam até a apostar na falência da igreja. Eu sei que você já ouviu alguém dizer isto: a igreja está em processo de falência. Mas eu lamento esses incautos nas suas colocações e nas suas atribuições, e venho aqui para desbancá-las hoje e dizer a vocês, sem medo de errar, que a igreja de Cristo nunca vai entrar em processo de falência. Se alguém aposta na falência da igreja, está fazendo uma aposta errada, porque esta igreja cresce, esta igreja avança, porque o Deus da igreja é poderoso para fazê-la crescer. Então nós andamos a passos largos. Às vezes nós iniciamos um trabalho em um lugar pequeno e alguém olha e diz: ei, agora os crentes quebraram a cara, vieram abrir uma igreja aqui no lugar onde ninguém quer saber de Jesus. Lê do engano. Passado alguns dias, aquele salãozinho que a princípio era grande se torna pequeno e a gente tem que ir para o maior. Aí constrói-se um grande templo, as pessoas dizem: agora não vai dar certo, vai sobrar lugar. E qual é o espanto das pessoas que assim pensam? Que dentro de poucos dias o que era grande se torna pequeno. Sabe por quê? Porque Deus ainda não cessou de salvar as pessoas. Deus ainda não parou de salvar as almas, e enquanto o Senhor não vier buscar a sua igreja, ela vai avançar a passos largos. Eu aposto no crescimento da igreja, eu aposto no avanço da igreja, e rechaço aqueles que dizem que a igreja está em processo de falência. A igreja cresce porque o Deus da igreja é poderoso para fazê-la crescer. Mas eu falei sobre a visão da águia. A igreja de Cristo tem uma visão privilegiada. Sabe por quê? Porque nós vemos além das dificuldades, nós vemos além do problema, nós vemos além da situação difícil. Problema não serve para barrar a fé de quem acredita piamente no Senhor. Quando nós acreditamos, problema não faz morrer a nossa fé, mas faz aumentar a nossa fé. Eu já disse aqui para vocês em dias passados que há uma frase que tem norteado a minha vida já durante muitos anos. A frase diz o seguinte: não mostre para Deus o tamanho do seu problema, mas mostre para o problema o tamanho do seu Deus. Isto é visão. Enquanto nós ficamos mostrando para Deus o tamanho do problema, Ele nos domina. Mas quando nós olhamos para o problema e dizemos: ei, problema, maior é o meu Deus do que você, aí Ele tem que bater em retirada, porque o Senhor é maior do que qualquer circunstância. É por isso que a palavra de Deus diz em Isaías capítulo 40 e verso 30, que os que esperam no Senhor, o que é que vai acontecer com eles? Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. O verso 30 se faz necessário dizer, né? Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Receba nesta noite a renovação das suas forças para você caminhar em direção à bênção que Deus tem prometido para a sua vida. Vocês sabem que a águia é chamada de rainha dos ares. Por que que ela se assemelha à igreja? Porque a Bíblia diz que o nosso Deus é o rei dos ares, e nós como igreja somos o quê? Na mesma linguagem tipológica, somos a noiva de Cristo, somos a noiva do Cordeiro. Estamos aguardando o momento do tão esperado casamento, da tão esperada cerimônia,
quando Cristo vier buscar a igreja, e aí não seremos apenas noiva, seremos esposa por completo. Olha, mulher de rei só pode ser rainha, se Deus é o rei dos ares. A igreja de Cristo é a rainha dos ares. É por isso que há uma semelhança, e é por isso que há este chamamento através do profeta Isaías, para que nós esperemos no Senhor e renovemos as nossas forças como a águia. Dá uma olhadinha para a pessoa que está do seu lado aí, diga para ela assim: você veio aqui hoje porque Deus quer renovar as suas forças. Você chegou cansado, abatido, depois de um dia onde as coisas não correram muito bem para você. Solte a sua voz de júbilo e exalte ao Senhor. Deus te trouxe aqui para um tempo de renovação. Difícil, mas conte com a minha oração, conte com a minha ajuda, conte com o meu apoio, conte com o meu empenho. Então não desista de sonhar, meu irmão. Eu estaria cometendo um ato de injustiça se nesta noite eu não orasse por alguém aqui. Mas agora eu sei o que eu faço, e eu sei para aquilo que eu fui chamado, para dar testemunho do Evangelho de Cristo. Deus tenha misericórdia da minha vida, para que eu permaneça no lugar que o Senhor me colocou. Entenda isto, pelo amor de Jesus, meu irmão. Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. Si puedes creer, las montañas se moverán, los enfermos se sanarán, tu vida Dios cambiará. Si puedes creer, los cielos se abrirán, su gloria descenderá, su fuego te abrazará. Si puedes creer, su gloria verás, su amor sentirás, su poder tocarás. Si puedes creer, demonios huirán, cadenas caerán, tendrás libertad. Si puedes creer, si puedes creer, si puedes creer. Si puedes creer, las montañas se moverán, los enfermos se sanarán, tu vida Dios cambiará. ¿Cuántos creen? Si puedes creer, los cielos, su gloria
gloria desciende, su fuego. Si puedes creer, su gloria verás, su amor sentirás, su poder tocarás. Si puedes creer, demonios huirán, cadenas caerán, tendrás libertad, libertad, libertad. Si puedes creer, su gloria verás, su amor sentirás, su poder, su poder, su poder tocarás. Si puedes creer, demonios huirán, cadenas caerán, tendrás libertad. Si puedes creer, si puedes creer, si puedes creer. Si tan solo puedes tener fe, como del tamaño de un grano de mostaza, le dirías a los montes que se muevan y se moverán en el nombre de Jesús. Si puedes creer, si tan solo puedes creer, al que cree todo es posible.